Uma mulher de luto segurava com força o único objeto que ainda carregava o calor do passado, o anel do seu falecido esposo. Ela não queria vendê-lo, mas o tempo corria, e o seu filho mal conseguia respirar. Quando finalmente encontrou o fazendeiro e ofereceu seu anel, suas palavras mal saíram dos lábios. Então, ele fez uma proposta a ela que mudou sua vida para sempre. O vento cortava a pele como lâmina afiada, trazendo consigo o cheiro amargo de terra ressecada e promessas não cumpridas. Ana caminhava pela estrada de barro endurecido, os pés descalços, marcando rastros frágeis sobre o chão que há meses não conhecia a generosidade da chuva. O céu pesado acima dela ameaçava há semanas, mas nenhuma gota caía. Era como se até as nuvens tivessem desistido daquele vilarejo esquecido entre montanhas e miséria. Ela segurava o anel com tanta força que os dedos começavam a doer. O metal estava quente contra sua pele, aquecido pelo sol inclemente e pela memória de um tempo em que aquele objeto significava amor, futuro, esperança. Agora significava apenas uma última chance. Mateus estava em casa, deitado na esteira fina que servia de cama, com a respiração pesada e irregular. O menino tinha apenas 7 anos, mas nos últimos dias parecia ter envelhecido uma década. Os lábios rachados, a pele pálida, os olhos fundos que procuravam a mãe toda vez que ela saía do cômodo único da casa. A tosse começara como um incômodo, depois virara uma tempestade noturna que arrancava o ar dos pulmões do garoto e o sono de Ana. Dona Lourdes, a parteira que também fazia as vezes de curandeira no vilarejo, dissera que sem o remédio adequado, Mateus não passaria de mais uma semana. O remédio custava o equivalente a 3 meses de colheita. Ana não tinha 3 meses. Mal tinha 3 dias. A estrada subia em direção às terras de Héctor Sampaio, o fazendeiro que controlava metade das plantações da região. Diziam que ele fora diferente um dia, quando a esposa ainda vivia. Diziam que chegara a sorrir, que organizava festas, que ajudava vizinhos. Mas isso fora há mais de 10 anos. Desde a morte de Clara, sua mulher, Héctor se tornara uma figura distante, quase mítica. Vivia no casarão no alto da colina, cercado por terras férteis que contrastavam brutalmente com a aridez do resto do vilarejo. Seus empregados o temiam e respeitavam na mesma medida. Negociava com frieza matemática, nunca fazia caridade, pagava o justo e exigia o dobro. Alguns o chamavam de desalmado, outros de homem de palavra. Ana não sabia o que pensar. Sabia apenas que ele tinha recursos e que, se alguém pudesse comprar aquele anel e lhe dar o suficiente para o remédio, seria ele. Quando finalmente chegou ao portão da fazenda, suas pernas tremiam tanto de cansaço quanto de medo. A propriedade era imensa. Cercas bem cuidadas delimitavam pastos onde o gado pastava com tranquilidade, indiferente ao desespero humano. A casa principal, uma construção de 2 andares com varandas amplas e telhado de barro, parecia um palácio comparada às casas do vilarejo. Ana respirou fundo, passou a mão pelo vestido puído, tentando ao menos parecer apresentável, e tocou o sino de ferro que pendia junto ao portão. Demorou alguns minutos até que alguém aparecesse. Um homem de meia idade, provavelmente o capataz, abriu o portão com expressão desconfiada. Ana explicou que precisava falar com o Sr. Héctor, que tinha algo importante a tratar. O capataz a olhou de cima a baixo, claramente medindo se ela merecia incomodar o patrão. Deve ter visto algo em seus olhos, algum traço de desespero que não podia ser fingido, porque acenou com a cabeça e mandou que esperasse. Não a convidou para entrar. Ana ficou ali, sob o sol que parecia ter a missão específica de torturá-la, por quase meia hora. Quando Héctor finalmente apareceu, ela quase se surpreendeu. Esperava encontrar um homem velho, curvado pelo peso da própria amargura. Em vez disso, viu um homem de não mais de 40 anos, alto, de ombros largos e postura ereta.
O cabelo escuro tinha alguns fios grisalhos nas têmporas, e os olhos, de um castanho profundo, carregavam uma intensidade que a fez recuar meio passo. Ele não disse nada inicialmente, apenas a observou em silêncio, como se estivesse avaliando não apenas sua aparência, mas algo mais profundo, mais essencial. Foi Ana quem quebrou o silêncio, porque não havia luxo de tempo para jogos de espera. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, mas firme o suficiente para ser ouvida. Explicou que era viúva, que o filho estava doente, que precisava vender algo de valor para comprar remédio. Estendeu a mão, mostrando o anel. A luz do sol arrancou um brilho dourado do metal, e por um breve instante, algo mudou na expressão de Héctor. Não foi exatamente emoção, foi reconhecimento, como se aquele objeto despertasse uma memória que ele mantinha trancada em algum cofre mental. Héctor pegou o anel, examinou-o com cuidado. Era uma peça simples, sem pedras preciosas. O tipo de anel que um homem trabalhador compraria para a mulher que amava, investindo talvez o salário de meses inteiros. Ele o devolveu para Ana, sem dizer uma palavra, virou-se e começou a caminhar de volta para a casa. Ana sentiu o coração afundar. Ia recusá-la? Ia simplesmente ignorar seu pedido? Ela deu um passo à frente, pronta para implorar se necessário, quando Héctor falou por cima do ombro, sem olhar para trás. Entre, vamos conversar dentro. A sala onde Héctor a recebeu era espaçosa, com móveis de madeira escura e algumas pinturas nas paredes. Havia uma lareira apagada, livros em estantes, e uma sensação geral de ordem que contrastava com o caos da vida de Ana. Ele indicou uma cadeira, mas não ofereceu água ou qualquer outro conforto. Sentou-se atrás de uma mesa grande, entrelaçou os dedos e a estudou novamente com aquele olhar que parecia penetrar fundo demais. "Quanto você precisa?" ele perguntou, direto ao ponto. Ana mencionou o valor do remédio. Viu os olhos de Héctor se estreitarem levemente. Era uma quantia considerável para ela, mas provavelmente insignificante para ele. Esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Esse anel não vale nem um terço disso", Héctor disse, e Ana sentiu o mundo desabar. Mas ele continuou. "Mas vou lhe fazer uma proposta diferente." Ana ergueu os olhos, incapaz de decifrar a expressão dele. "Vou pagar pelo remédio, todo ele." "Você não precisa vender o anel." Ele fez uma pausa, deixando que a informação fosse absorvida. Ana sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a fez desmaiar. Mas então veio a continuação. "Em troca, você vai trabalhar para mim, aqui, na fazenda. Até o fim da colheita, são aproximadamente 3 meses. Ana piscou tentando processar. Trabalhar? Ela não esperava isso. Esperava um não. Esperava talvez alguma oferta menor pelo anel, mas trabalho? Ela tinha Mateus para cuidar. Tinha uma casa, por mais miserável que fosse. Como poderia simplesmente abandonar tudo? Como se lesse seus pensamentos, Héctor acrescentou. "Seu filho pode ficar aqui também. Há uma casa para empregados nos fundos da propriedade. Pequena, mas melhor do que imagino que seja a sua situação atual. Ele terá comida, terá o remédio, e você estará perto para cuidar dele enquanto trabalha." Silêncio. Ana olhou para as próprias mãos. O anel ainda estava lá, brilhando contra a pele calejada. 3 meses, 90 dias trabalhando para um estranho, em terras estranhas, fazendo trabalho que ela nem sabia se conseguiria realizar. Mas Mateus viveria. Teria remédio, comida, um teto mais seguro. A escolha, se é que podia ser chamada assim, era óbvia. "Aceito", ela disse, e sua voz não tremeu dessa vez. Héctor assentiu, como se nunca tivesse duvidado de que ela aceitaria. Chamou o capataz, deu instruções rápidas e precisas. Ana seria instalada na casa dos empregados ainda naquele dia. Um dos homens iria ao vilarejo buscar Mateus e o que elas quisessem trazer. O remédio seria encomendado imediatamente na cidade mais próxima.
Tudo foi decidido em questão de minutos, com a eficiência mecânica de quem está acostumado a resolver problemas com lógica e recursos. Quando Ana saiu da sala, sentiu que acabara de assinar um contrato, cujas cláusulas ela não compreendia totalmente. Mas Mateus viveria, e por enquanto era tudo o que importava. A casa dos empregados era de fato melhor do que qualquer lugar onde Ana havia morado nos últimos anos. Tinha 2 peças pequenas, uma cozinha rudimentar mas funcional, e até uma janela de verdade, com vidro e tudo. Quando trouxeram Mateus, já ao entardecer, o menino estava confuso demais para entender completamente o que acontecia. Ana o acomodou na cama limpa, deu-lhe água, prometeu que tudo ficaria bem. Pela primeira vez em semanas, acreditou em suas próprias palavras. O remédio chegou no dia seguinte, trazido por um mensageiro que cavalgara por horas. Ana administrou a primeira dose com mãos trêmulas, rezando para que funcionasse. Nos dias que se seguiram, acompanhou cada mudança no estado do filho com ansiedade dolorosa. A tosse começou a diminuir, a febre baixou, a cor voltou ao rosto de Mateus. No 5º dia, o menino conseguiu se sentar sozinho. No 7º, deu seus primeiros passos cambaleantes pelo pequeno cômodo. Ana chorou de alívio, abraçando-o com força, enquanto agradecia a todos os santos que conseguia lembrar. Mas enquanto Mateus melhorava, Ana começava seu trabalho, e foi quando compreendeu a verdadeira extensão de seu compromisso. Héctor não a poupava. Acordava antes do amanhecer, trabalhava até o pôr do sol e suas tarefas eram variadas e exigentes. Limpava cercas, alimentava animais, ajudava na organização do celeiro, carregava feno, consertava o que estivesse quebrado. O capataz, um homem chamado Severino, explicava as tarefas com paciência surpreendente, mas também deixava claro que esperava resultados. Ana descobriu músculos que não sabia que tinha. Descobriu também que era mais forte do que imaginava. O corpo doía, as mãos ficaram ainda mais calejadas, mas ela não reclamava. Não tinha o direito de reclamar. Mateus estava vivo. Tinham comida. Tinham um lugar para dormir. O resto era suportável. Héctor aparecia ocasionalmente para supervisionar, sempre com aquela expressão impenetrável. Observava Ana trabalhar, às vezes dava uma ordem ou correção, mas nunca de forma cruel. Era apenas direto, quase impessoal. Ana começou a entender que para ele aquilo era simplesmente um negócio. Ela fornecia trabalho, ele fornecia recursos, nada mais, nada menos. Mas havia algo nos olhos dele, alguma coisa que ela não conseguia decifrar. Ele olhava para ela não como se olha para uma empregada, mas como se olha para um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Passaram-se 2 semanas. Mateus, agora quase completamente recuperado, começou a explorar a propriedade. Era um menino curioso, e a fazenda era um mundo novo e fascinante. Ana o mantinha por perto quando podia, mas Severino surpreendentemente não se importava com a presença da criança. Até parecia ter certa simpatia pelo garoto. Um dia, Ana estava consertando uma seção da cerca quando ouviu vozes. Virou-se e viu Mateus conversando animadamente com Héctor. O fazendeiro estava agachado ao nível do menino, apontando para algo no céu. Ana se aproximou devagar, sem fazer barulho, apenas observando. Héctor estava ensinando Mateus a identificar pássaros pelo canto. Mostrava como o sanhaço tinha um trinado diferente do bem-te-vi, como o tico-tico anunciava chuva com seu chamado específico. Mateus ouvia fascinado, fazendo perguntas com a inocência típica de sua idade, e Héctor respondia com uma paciência que Ana jamais imaginaria que ele possuía. Quando Héctor percebeu a presença de Ana, levantou-se rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo inadequado. A expressão voltou a ficar fechada, distante. Deu meia volta e foi embora sem dizer nada. Mateus correu até a mãe, empolgado com tudo que aprendera.
Ana olhou para a figura que se afastava e, pela primeira vez, sentiu algo além de medo ou gratidão em relação a Hector. Sentiu curiosidade. O que havia quebrado aquele homem? E o que restava dele debaixo de toda aquela armadura de indiferença? Os dias se transformaram em semanas. Ana estabeleceu uma rotina e com ela veio certa tranquilidade. Mateus estava forte novamente, brincava com filhos de outros trabalhadores, ajudava a mãe em pequenas tarefas. À noite, na casa pequena, mas segura, Ana às vezes tirava o anel do bolso e o observava sob a luz fraca da lamparina. Pensava em João, seu falecido marido. Pensava em como a vida o separara de forma brutal e súbita. E pensava, com uma pontada de culpa, que talvez estar ali naquela fazenda fosse uma forma de recomeço que ela não sabia que precisava. Hector continuava sendo uma presença enigmática. Aparecia e desaparecia conforme sua própria lógica. Às vezes, passavam dias sem que Ana o visse. Outras vezes, ele estava ali, observando o trabalho, dando ordens, certificando-se de que tudo funcionava como devia. Ana começou a perceber padrões. Ele era mais duro consigo mesmo do que com os empregados. Trabalhava tanto quanto qualquer um deles, talvez mais. Via-o nos campos quando o sol mal havia nascido. Via-o à noite revisando documentos à luz de lamparinas. Havia algo de obsessivo na forma como ele administrava aquelas terras, como se precisasse provar algo para alguém, ou talvez para si mesmo. Uma tarde, Severino chamou Ana ao celeiro principal. Havia um problema com a organização dos sacos de grãos e precisavam ser recontados e rearranjados antes do transporte para a cidade. Era um trabalho tedioso que levaria horas. Ana começou sem reclamar, mas após algum tempo percebeu que não estava sozinha. Hector estava do outro lado do celeiro, também contando e organizando. Trabalhavam em silêncio, cada um em sua seção, mas Ana sentia a presença dele como uma corrente elétrica no ar. Foi Hector quem quebrou o silêncio, de forma tão inesperada que Ana quase derrubou o saco que carregava. "Você era casada", ele disse. Não era uma pergunta. Ana confirmou com um movimento de cabeça, sem saber aonde aquilo ia levar. "Quanto tempo faz?" 3 anos. Silêncio novamente. Ana continuou trabalhando, mas sua atenção estava completamente voltada para a conversa. "Como ele morreu?" A pergunta era direta, quase brutal, mas Ana percebeu que não havia maldade. Era apenas a forma de Hector. Ele não sabia falar de outra maneira. "Acidente", Ana respondeu, a voz um pouco mais baixa. Ele trabalhava na construção da nova estrada, perto de Santa Rita. Houve um desabamento. João estava no lugar errado, na hora errada. Mais silêncio. Ana achava que a conversa havia terminado, mas então Hector falou novamente. "Clara morreu durante o parto", ele disse. E havia algo na voz dele, uma rachadura minúscula na armadura. "O bebê também. Dizem que foi complicação, que não havia nada a fazer. Mas eu sei que se tivéssemos ido para a cidade, se não tivéssemos confiado na parteira local, talvez..." Ele não terminou a frase. Ana parou de trabalhar. Olhou para ele através da penumbra do celeiro. Hector mantinha os olhos fixos nos sacos de grãos, mas suas mãos haviam parado de se mover. "Você não pode se culpar por isso", Ana disse suavemente. "Não", Hector a encarou, e pela primeira vez ela viu raiva genuína em seus olhos. "Eu tinha os recursos para levá-la para a cidade. Tinha os meios de garantir que ela tivesse os melhores cuidados. Mas confiei, porque Clara queria ficar aqui, porque ela achava que seria mais tranquilo. E eu permiti. Então, sim, eu posso e devo me culpar." Ana não sabia o que dizer. Qualquer palavra de consolo pareceria vazia, inadequada. Então ela simplesmente continuou trabalhando, e após um momento, Hector fez o mesmo. Mas algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia sido rompida, e agora havia uma compreensão tácita, um reconhecimento mútuo de dor que não precisava ser verbalizado. Naquela noite, Ana deitou-se e não conseguiu dormir imediatamente.
Pensou em Héctor, naquele homem que carregava a culpa como se fosse uma segunda pele. Pensou em como a dor transformava as pessoas de formas diferentes. Ela se tornara mais flexível, mais adaptável. Ele se tornara rígido, imutável. Mas talvez, no fundo, não fossem tão diferentes assim. Ambos sobreviviam. Ambos seguiam em frente porque não havia outra escolha. A colheita se aproximava e com ela vinha a intensificação do trabalho. Todos na fazenda trabalhavam de sol a sol, e Ana não era exceção. Mas ela havia se adaptado e agora executava suas tarefas com uma eficiência que até Severino elogiava. Mateus também ajudava dentro de suas capacidades. O menino carregava água para os trabalhadores, alimentava as galinhas, fazia pequenas entregas de mensagens entre as diferentes seções da propriedade e continuava tendo aquelas conversas ocasionais com Héctor, sempre sobre pássaros, sobre o tempo, sobre como saber quando a chuva viria. Foi Mateus quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Uma tarde, o menino chegou correndo até Ana, ofegante e com olhos arregalados. Mãe, mãe, o seu Héctor disse que vão vir homens da cidade, homens importantes. Ele está nervoso, dá para ver. Ana franziu a testa. Em todos aqueles dias, jamais vira Héctor nervoso. Curioso, foi procurar Severino para entender melhor o que estava acontecendo. O capataz, geralmente discreto sobre os assuntos do patrão, dessa vez foi mais aberto. É o Conselho Regional, explicou, com expressão preocupada. Vem fazer uma inspeção das terras, verificar documentação. Há rumores de que nem todas essas terras foram adquiridas de forma legal. Não pelo Héctor, entenda, mas pelo administrador anterior, o homem que cuidava dos negócios quando o pai do patrão ainda era vivo. Ana sentiu um frio na espinha. E o que isso significa? Severino suspirou. Significa que se encontrarem irregularidades, podem contestar a posse. Podem exigir devoluções, compensações. Pode significar o fim de tudo isso aqui. A inspeção aconteceu 3 dias depois. 3 homens chegaram em uma carruagem, todos vestidos formalmente, carregando maletas cheias de documentos. Héctor os recebeu com a cortesia protocolar necessária, mas Ana podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Os inspetores passaram o dia inteiro examinando papéis, percorrendo a propriedade, fazendo perguntas. Ana e os outros trabalhadores foram instruídos a continuar suas tarefas normalmente, mas todos sentiam o peso daquela visita. Quando os homens finalmente partiram, ao entardecer, Héctor desapareceu no escritório e não saiu pelo resto da noite. Ana, inquieta, terminou seu trabalho e colocou Mateus para dormir. Mas ela mesma não conseguia descansar. Havia algo de errado no ar. Uma sensação de tempestade iminente. Quantos de vocês já tiveram que fazer escolhas impossíveis entre o passado e o futuro? Ana está prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Se você está acompanhando essa jornada com o coração apertado, deixe seu like e comente de onde você está ouvindo essa emocionante história. Seu comentário é muito importante para mim. Continuando. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. Os inspetores haviam encontrado irregularidades. Documentos falsos, transações fraudulentas, apropriações indevidas. O antigo administrador, um homem chamado Tobias Ferreira, que morrera anos atrás, havia sistematicamente roubado terras de pequenos proprietários, forjando escrituras e aproveitando-se da ignorância e da falta de recursos daquelas pessoas. E tudo isso estava registrado em nome da família Sampaio, o que significava que Héctor, mesmo sem saber, era legalmente responsável. A notícia chegou até Ana através de Severino, que veio conversar com ela enquanto limpava as cercas. É pior do que imaginávamos, ele disse com expressão sombria. Encontraram evidências de que pelo menos 1/3 destas terras foi tomado ilegalmente, incluindo terrenos que pertenciam a famílias do vilarejo. Ana sentiu o coração apertar.
Quais famílias? Severino hesitou antes de responder. A sua, entre outras. Seu falecido marido tinha direito a um lote que foi registrado falsamente em nome da fazenda. Há documentos que provam isso. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Ana. João tinha um lote de terra. Como isso era possível? Ele nunca mencionara nada. Mas então ela se lembrou de conversas vagas, de papéis que ele guardava em uma caixa velha, de promessas sobre um futuro melhor que nunca se materializou. Ela sempre pensara que eram apenas sonhos, planos vagos, mas talvez fossem mais do que isso. Onde estão esses documentos? Ana perguntou, a voz estranhamente calma. Com o conselho agora, mas vão chamar uma reunião pública. Todos os afetados serão convocados. Vai ser um escândalo, Ana. E o Héctor, ele não sabia de nada disso, mas vai pagar o preço mesmo assim. Ana passou o resto do dia em um estado de choque parcial. Trabalhava mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Pensava em João, nas terras que deveriam ter sido deles, no futuro que lhes fora roubado. Pensava em Héctor, que agora descobria que construíra seu império sobre fraude e engano. Pensava em como o destino tinha maneiras cruéis de entrelaçar vidas. À noite, incapaz de ficar parada, Ana caminhou até a casa principal. Não sabia exatamente o que pretendia fazer, mas sentia que precisava ver Héctor. Precisava entender o que estava acontecendo. Encontrou-o na varanda, sentado em uma cadeira de balanço, olhando para o horizonte escuro. Havia uma garrafa de conhaque ao lado, meio vazia. Ele não se virou quando ela se aproximou, mas falou. Vieram me dizer o que já sei, que sou responsável pelos crimes de um morto, que devo reparações que vão me arruinar, que esta terra pela qual trabalhei cada dia dos últimos 10 anos não é realmente minha. Sua voz era neutra, mas Ana detectava a amargura embaixo. Você não sabia, ela disse, e não era uma pergunta. Não, mas isso importa? A lei não se importa com o que eu sabia ou deixava de saber. Os fatos são os fatos. Tobias roubou, e eu herdei o roubo. Ana ficou em silêncio por um momento. Então, devagar, subiu os degraus da varanda e ficou ao lado dele. Meu marido tinha direito a um lote, ela disse. Estava entre os roubados. Héctor finalmente a olhou. Havia algo em seus olhos que Ana não conseguia nomear. Culpa, vergonha, ou talvez apenas cansaço. Eu sei, ele disse. Vi seu nome nos documentos. Ana Ferreira Costa, viúva de João Costa. Direito a 10 hectares na região oeste. Tomados ilegalmente em 1842. Ele pegou a garrafa, tomou um gole. Vou devolver tudo. Cada pedaço de terra que foi roubado. Não me importa o que isso custe. Isso vai destruí-lo, Ana disse. Talvez, mas é o certo a fazer. Ana sentou-se em um banco próximo. Ficaram ali em silêncio compartilhado, enquanto a noite engolia o horizonte. Depois de um longo tempo, Ana falou novamente. Eu tenho os documentos originais, pelo menos alguns deles. João os guardava, dizia que um dia ia fazer valer seus direitos, mas nunca teve recursos para contratar um advogado para lutar contra homens poderosos. Depois que ele morreu, eu simplesmente guardei tudo. Nem sabia que tinha valor real. Héctor se inclinou para a frente. Você ainda tem esses documentos? Tenho. Estão em uma caixa na casa onde morávamos. Nunca os trouxe porque, bem, não pensei que fossem importantes. Eles são. Podem ser a diferença entre um caso que se arrasta por anos e uma resolução rápida. Se você tiver provas independentes, provas que não estão nos arquivos oficiais, isso pode acelerar tudo. Pode provar definitivamente o que Tobias fez. Ana assentiu. Vou buscá-los. Amanhã mesmo. Héctor a encarou com uma intensidade renovada. Por quê? Porque você me ajudaria. Essas terras são suas por direito. Você poderia usar isso contra mim, exigir compensação, tornar tudo ainda mais difícil. Por que fazer o oposto? Ana pensou na pergunta. Pensou em todas as razões práticas que poderia dar. Que ele salvara Mateus, que lhe dera trabalho e abrigo,
que não era culpado pelos crimes de outro homem. Mas a verdade era mais simples e mais complicada. Porque você está tentando fazer o que é certo, ela disse. E porque eu sei o que é carregar culpa que não é inteiramente sua. Sei o que é sentir que devia ter feito mais, feito diferente. Você não merece pagar pelos pecados de Tobias, mas merece a chance de corrigi-los. Algo mudou no rosto de Hector. A armadura rachou um pouco mais, e por um breve momento, Ana viu o homem por trás da máscara. Viu vulnerabilidade, viu gratidão, viu algo que não ousava nomear. Obrigado, ele disse, e as palavras saíram como se tivessem peso físico. Ana foi embora logo depois, mas aquela conversa permaneceu com ela. Naquela noite, deitada na cama estreita, ela tirou o anel do bolso como fazia todas as noites. Mas dessa vez, olhou para ele de forma diferente. Não era mais apenas uma lembrança de João. Era também um símbolo de escolha, de seguir em frente, de construir algo novo sem esquecer o passado. No dia seguinte, Ana foi ao vilarejo buscar os documentos. Mateus ficou com Severino, que prometeu cuidar do menino. A caminhada até a antiga casa foi estranha. Ana não voltara ali desde que mudara para a fazenda, e tudo parecia menor, mais desgastado do que lembrava. A porta rangia nos gonzos enferrujados. A poeira cobria cada superfície, mas a caixa de documentos estava onde sempre estivera, embaixo da cama. Ana a abriu com cuidado, folheou papéis amarelados, reconheceu a caligrafia de João em anotações nas margens. Sentiu uma pontada de saudade, mas também algo mais, gratidão, por ter tido aquilo, mesmo que por pouco tempo. Quando retornou à fazenda, Hector estava esperando. Examinaram os documentos juntos, e ele confirmou que eram exatamente o que precisavam. Provas concretas, datadas, assinadas por testemunhas que ainda viviam. Com aquilo, o caso se tornava incontestável. Vou entregá-los ao conselho amanhã, Hector disse. Isso vai causar repercussões. Eu sei, Ana respondeu, mas é o certo. A reunião do conselho aconteceu 4 dias depois, no salão da igreja do vilarejo. Era o único espaço grande o suficiente para acomodar todos os interessados. Quando Ana entrou, acompanhada por Hector, sentiu dezenas de olhos sobre eles. Havia confusão visível nos rostos das pessoas. Por que a viúva Ana Costa estava ao lado do fazendeiro? Por que ela parecia apoiá-lo quando ele era o responsável, ao menos no papel, por tanta injustiça? O conselho era composto por 5 homens, todos proprietários de terras menores ou comerciantes respeitados da região. Presidiram a reunião com seriedade formal, lendo documento após documento, estabelecendo os fatos. Tobias Ferreira, administrador da família Sampaio entre 1838 e 1844, havia sistematicamente forjado escrituras, subornado funcionários e apropriado terras de pelo menos 15 famílias. O total chegava a mais de 200 hectares. Alguns dos proprietários originais ainda viviam. Outros, como João, haviam morrido, mas deixaram herdeiros. Quando chegou a hora de Hector falar, ele se levantou com dignidade serena. Não tentou se defender ou minimizar a situação. Apenas reconheceu os fatos, pediu perdão em nome de sua família pelos crimes de Tobias e anunciou sua decisão. Devolveria todas as terras tomadas ilegalmente. Cada hectare, cada palmo. Iniciaria o processo imediatamente, arcaria com todos os custos legais necessários e garantiria que as famílias recebessem compensação pelos anos de uso indevido. O anúncio causou comoção. Alguns aplaudiram, outros pareciam céticos. Havia também aqueles que viam oportunidade, que já calculavam mentalmente como poderiam se beneficiar da situação. Foi quando Ana se levantou. Ela nunca havia falado em público assim. Sua voz tremeu no início, mas ganhou força conforme continuava. Explicou que tinha documentos que provavam definitivamente o que Tobias fizera. Documentos que seu falecido marido guardara, que ela agora entregava voluntariamente ao conselho. Explicou também que Hector não sabia de nada,
que ele era tão vítima quanto eles, e que sua decisão de devolver as terras mostrava caráter que merecia reconhecimento, não condenação. Houve murmúrios. Dona Lourdes, a parteira que cuidara de Mateus, levantou-se e apoiou Ana publicamente. Disse que o fazendeiro salvara a vida do menino, que merecia ao menos a chance de reparar os erros de outro. Outros começaram a falar também, alguns a favor, outros contra. A reunião se estendeu por horas, com debates acalorados, acusações, defesas. No final, o conselho decidiu. Aceitariam a proposta de Héctor, mas com condições. Ele deveria não apenas devolver as terras, mas também abrir mão de metade de sua herança pessoal, aquela que havia sido legitimamente adquirida por seu pai. Esses recursos seriam usados para criar um fundo comunitário que ajudaria as famílias a reconstruírem suas vidas nos lotes recuperados. Era uma exigência dura, quase punitiva. Significava que Héctor perderia não apenas o que fora roubado, mas também parte significativa do que era legitimamente seu. Ana viu Héctor fechar os olhos por um momento, viu o peso daquela decisão sobre seus ombros. Mas quando ele os abriu novamente, sua resposta foi firme. Aceitava. A multidão se dispersou lentamente após a reunião. Alguns vieram falar com Ana, agradecer por ter trazido os documentos, perguntar sobre Mateus. Outros cercaram Héctor, alguns para apertar sua mão, outros para fazer exigências adicionais. Ana observou de longe, sentindo uma mistura estranha de emoções. Alívio por ter justiça sendo feita, tristeza pelo preço que Héctor pagaria, e algo mais, algo que ela não queria examinar muito de perto. Nas semanas que se seguiram, a fazenda tornou-se um caos controlado. Agrimensores percorriam as terras, marcando as divisões. Advogados iam e vinham com pilhas de documentos. Héctor praticamente vivia no escritório, assinando papéis, resolvendo disputas, organizando a transferência das propriedades. Ana continuava seu trabalho, mas agora com uma responsabilidade adicional. Ajudava a organizar a documentação, a identificar lotes, a mediar conversas entre Héctor e as famílias. Descobriu que tinha jeito para isso, para encontrar soluções que satisfaziam ambos os lados. Mas nem tudo corria bem. Havia aqueles que não estavam satisfeitos com as reparações. Achavam que Héctor devia perder tudo, que devia ser punido mais severamente. E havia também aqueles que, tendo sido aliados do fazendeiro, agora o abandonavam. Fornecedores cancelaram contratos. Comerciantes da cidade se recusavam a negociar. Héctor estava sendo sistematicamente isolado, punido não apenas financeiramente, mas socialmente. Ana via o peso disso sobre ele. Via como, dia após dia, ele se tornava mais magro, mais cansado, mais distante. Mas também via teimosia. Héctor não recuaria. Não importava o custo. Havia algo de nobre naquela obstinação, mas também algo de destrutivo. Foi Mateus quem, de certa forma, trouxe um alívio temporário. O menino havia se tornado presença constante perto de Héctor, ajudando em pequenas tarefas, fazendo perguntas, simplesmente estando ali. E Héctor, surpreendentemente, parecia achar conforto naquela companhia. Ensinava o menino não apenas sobre pássaros, mas sobre a terra, sobre como ler sinais da natureza, sobre como cultivar com paciência e respeito. Mateus absorvia tudo como esponja. E Ana via com gratidão como o filho encontrava em Héctor uma figura que preenchia, mesmo que parcialmente, a ausência do pai. Uma tarde, Ana encontrou os dois sentados à sombra de uma árvore grande, Mateus apontando para nuvens, enquanto Héctor explicava padrões climáticos. Havia algo tão natural naquela cena, tão certo, que Ana sentiu o coração apertar. Sem perceber, tinha começado a pensar naquele lugar não como um acordo temporário, mas como lar. A colheita chegou, e com ela veio a prova final. As terras restantes de Héctor produziram bem, mas não o suficiente para cobrir todas as dívidas que ele agora tinha. Ele precisaria vender quase tudo para cumprir os termos do acordo com o conselho.
a grande casa, a maior parte do gado, equipamentos, reservas. Sobraria apenas uma fração do que antes possuía. Foi quando o vilarejo, surpreendentemente, começou a mudar de postura. As famílias que haviam recebido suas terras de volta começaram a plantar e rapidamente perceberam que não tinham experiência suficiente. Precisavam de orientação, de conhecimento técnico, de alguém que entendesse de cultivo em larga escala. E essa pessoa era Héctor. Dona Lourdes foi a primeira a procurá-lo. Pediu ajuda para planejar a plantação em seu lote recuperado. Héctor, inicialmente relutante, aceitou. Depois veio outra família e outra. Logo, Héctor estava passando mais tempo ajudando os pequenos proprietários do que cuidando de suas próprias terras reduzidas. E Ana estava ao lado dele, traduzindo sua linguagem técnica para termos que todos entendiam, mediando, organizando, construindo pontes. Um sistema começou a se formar organicamente. Héctor fornecia conhecimento e planejamento. As famílias forneciam trabalho e dedicação. Ana coordenava tudo, garantindo que recursos fossem compartilhados, que equipamentos circulassem, que ninguém ficasse para trás. Não era mais uma fazenda centralizada, mas uma rede de pequenas propriedades trabalhando em cooperação. E então veio o temporal. Ninguém esperava chuva naquela época do ano. As plantações estavam no estágio mais vulnerável, prontas para a colheita em poucas semanas. Quando as nuvens começaram a se acumular, pesadas e escuras, Héctor olhou para o céu com expressão sombria. "Vem forte", ele disse a Ana. "Muito forte." E veio. A tempestade desabou sobre a região com fúria apocalíptica. Chuva torrencial, ventos que arrancavam telhados, granizo do tamanho de ovos de codorna. Durou 3 dias. Quando finalmente passou, o cenário era devastador. Plantações destruídas, cercas arrancadas, casas danificadas. Anos de trabalho arruinados em 72 horas, avaliando os danos. Ana foi com ele e ambos ficaram em silêncio diante da destruição. Não havia como salvar aquela colheita. Não havia como recuperar o que fora perdido. E sem colheita, não haveria dinheiro. Nem para Héctor pagar suas dívidas, nem para as famílias se sustentarem até a próxima temporada. Naquela noite, Ana encontrou Héctor na varanda da casa, agora praticamente vazia de móveis vendidos. Ele estava sentado no chão, cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, ela o viu verdadeiramente quebrado. "Acabou", ele disse voz rouca. "Tentei fazer o certo e destruí tudo. As famílias vão passar fome. Não posso pagar o que devo. Vão tomar o resto da terra e não sobrará nada. Para ninguém." Ana sentou-se ao lado dele. Não disse que tudo ficaria bem, porque não tinha certeza disso. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Em vez disso, simplesmente ficou ali, presença silenciosa na escuridão. Foi Mateus quem mudou tudo, novamente. O menino apareceu sonolento, procurando a mãe. Quando viu Héctor sem hesitar, sentou-se do outro lado dele e colocou a mão pequena sobre o ombro do homem. "Vai ficar tudo bem", o menino disse com a confiança absoluta da infância. "A gente vai encontrar um jeito. A gente sempre encontra." Héctor olhou para Mateus e algo naqueles olhos infantis, naquela fé inocente, pareceu alcançá-lo. Ele puxou o menino para um abraço e Ana viu lágrimas escorrerem pelo rosto do fazendeiro. Pela primeira vez em talvez uma década, Héctor chorou. E ao chorar, começou a se curar. Na manhã seguinte, Héctor acordou diferente. Não mais resignado, mas determinado. Se não havia colheita, teriam que encontrar outra forma. Convocou uma reunião no vilarejo. E pela primeira vez, não falou como fazendeiro para empregados, mas como membro de uma comunidade. Propôs um plano ousado. Usariam os recursos restantes para comprar sementes de ciclo curto. Plantariam culturas que amadurecessem em metade do tempo, mesmo que rendessem menos. Todos trabalhariam em todas as terras, não mais como propriedades individuais, mas como projeto coletivo. O lucro, quando viesse, seria dividido igualmente.
Era risco enorme, mas era a única chance. Houve debate, dúvida, medo, mas Ana falou novamente. E sua voz agora carregava a autoridade que antes não tinha. Explicou que juntos eram mais fortes, que separados todos fracassariam. Dona Lourdes apoiou. Outros se juntaram. No final, o vilarejo aceitou. O que se seguiu foram semanas de trabalho brutal. Todos, do mais velho ao mais jovem, trabalhavam nos campos. Héctor estava em toda parte, orientando, ajudando, carregando sacos ao lado dos outros. Ana coordenava equipes, garantia que crianças fossem cuidadas enquanto pais trabalhavam, organizava refeições comunitárias. Mateus, junto com outras crianças, ajudava levando água, ferramentas, mensagens. E lentamente, milagrosamente, começou a funcionar. As plantas cresceram, o tempo cooperou com dias ensolarados e noites frescas. A comunidade se uniu de forma que ninguém imaginara possível. Velhas rixas foram esquecidas, novas amizades formadas. E no centro de tudo estava aquele trio improvável, o fazendeiro quebrado, a viúva decidida e o menino que os unia. Mas então Mateus adoeceu novamente. Foi repentino e brutal. Uma manhã, ele acordou com febre alta, respiração difícil. Ana reconheceu os sintomas com terror. Não era a mesma doença de antes, mas algo diferente, talvez pior. O remédio que funcionara antes não surtia efeito. Dona Lourdes, após examiná-lo, balançou a cabeça com gravidade. É dos pulmões. Precisa de tratamento específico, um que não temos aqui. Só na cidade grande. E mesmo assim, eu vou. Héctor disse imediatamente. Vou buscar o que for necessário. A estrada está cortada pela enchente do temporal. Severino lembrou. A ponte caiu. O único caminho é pelo rio, e ninguém seria louco de tentar atravessar com a correnteza ainda forte. Então atravessarei pelo rio. Ana agarrou o braço dele. É suicídio. Você vai morrer. Héctor olhou para ela, e pela primeira vez, Ana viu naqueles olhos não frieza ou determinação, mas algo profundo e inegável. Se eu não tentar, ele morre com certeza. Se eu tento, talvez eu morra, mas talvez eu consiga. A escolha é óbvia. Antes que Ana pudesse protestar mais, Héctor já estava saindo, gritando ordens para prepararem o cavalo mais forte. Ana ficou ao lado de Mateus, segurando a mão do filho enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. O menino, semiconsciente, murmurava palavras desconexas. De vez em quando, chamava por Héctor. Héctor partiu ao amanhecer. Ana, incapaz de ficar parada, subiu no ponto mais alto da propriedade de onde podia ver, ainda que de longe, o rio. Viu a figura de Héctor cavalgando em direção à correnteza traiçoeira. Viu o cavalo hesitar na margem. Viu quando finalmente entraram na água. O que se seguiu foi tortura. Ana não conseguia ver detalhes, mas via o suficiente para entender o perigo. A corrente arrastava cavalo e cavaleiro. Por um momento terrível, ambos desapareceram sob a água. Ana deixou escapar um grito, mas então reapareceram, lutando, avançando centímetro por centímetro. Levou uma eternidade, mas finalmente alcançaram a outra margem. Héctor se virou uma vez, olhando para trás, e então cavalgou em direção à cidade. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Ana. Mateus piorava a cada hora. Sua respiração tornava-se mais superficial, a febre não baixava. Dona Lourdes fazia o que podia, mas todos sabiam que não era suficiente. Ana não saía de perto do filho, segurando sua mão, contando histórias, cantando canções que ele amava. À noite, quando Mateus dormia fitfully, ela tirava o anel do bolso e rezava para qualquer Deus que estivesse ouvindo. No terceiro dia, quando Ana já perdera toda a esperança, ouviu gritos lá fora. Correu até a porta e viu um grupo de homens chegando, carregando algo. Alguém. Héctor. Ele estava vivo, mas mal, ferido, encharcado de sangue, sustentado por trabalhadores que o encontraram caído na margem do rio quando voltava. Mas ele segurava, apertada contra o peito, uma bolsa de couro. Dentro dela, o remédio. Mateus!
ele conseguiu dizer antes de desmaiar. Ana pegou a bolsa com mãos trêmulas. Dentro havia não apenas o remédio, mas instruções detalhadas escritas por um médico, indicando dosagens exatas. Ela seguiu tudo ao pé da letra, administrando a primeira dose, enquanto outros cuidavam de Hector. Os próximos dias foram uma vigília dupla. Mateus em uma cama, Hector em outra, ambos lutando contra seus próprios demônios. Ana se dividia entre os dois, incapaz de escolher, recusando-se a perder qualquer um deles. E lentamente, dolorosamente, ambos começaram a melhorar. Mateus foi o primeiro a acordar verdadeiramente, 5 dias após Hector retornar. O menino abriu os olhos, confuso, mas consciente, e a primeira palavra que disse foi Hector. Ana, chorando de alívio, explicou que ele estava ali, que havia arriscado tudo para salvá-lo. Hector acordou 2 dias depois. Estava fraco, havia perdido muito sangue, mas estava vivo. Quando viu Ana ao lado da cama, tentou sorrir. Mateus? Ele perguntou, voz rouca. Vivo, graças a você. Então valeu a pena. Ana segurou a mão dele, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente conseguiu, as palavras saíram baixas, mas firmes. Por que você fez isso? Por que arriscou sua vida? Hector a olhou por um longo tempo antes de responder. Quando o fez, sua voz carregava uma verdade que ele talvez estivesse escondendo até de si mesmo. Porque vocês se tornaram minha família, e a gente não abandona a família. Ana sentiu algo se quebrar e se reconstruir simultaneamente dentro dela. Lágrimas escorreram, mas dessa vez não eram de medo ou tristeza. Eram de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança, possibilidade, futuro. A notícia do que Hector fizera se espalhou pelo vilarejo como fogo. Aqueles que ainda nutriam ressentimento começaram a reconsiderar. Trabalhadores que o haviam desprezado vieram visitá-lo, trazendo comida, oferecendo ajuda. Aos poucos, Hector deixou de ser visto como o fazendeiro responsável por injustiças passadas e passou a ser reconhecido como o homem que arriscara tudo para fazer o certo. Quando Hector finalmente pôde se levantar, semanas haviam passado. A colheita de ciclo curto estava quase pronta e os sinais eram promissores. Ana o ajudou a caminhar até os campos e juntos observaram o resultado do trabalho coletivo. Verde vibrante, onde antes havia destruição. Esperança, onde antes havia desespero. Conseguimos, Ana disse, quase sem acreditar. Vocês conseguiram, Hector corrigiu. Quando eu estava fora, quando estava incapacitado, foi você quem manteve tudo funcionando. Foi você quem coordenou, quem organizou, quem liderou. Sou apenas parte disso agora. Ana olhou para ele. Via não mais o homem duro e fechado que conhecera meses atrás, mas alguém transformado. A dor ainda estava ali, as cicatrizes, físicas e emocionais, permaneceriam. Mas havia também abertura, gentileza, capacidade de se conectar que antes não existia. Somos parte um do outro, ela disse. Todos nós. Isso é o que aprendi aqui. A colheita foi boa, não espetacular, mas suficiente para pagar dívidas, alimentar famílias e guardar sementes para a próxima temporada. A celebração foi vilarejo inteiro. Uma festa que durou 2 dias. Hector, ainda não completamente recuperado, participou do que pôde. E Ana viu com satisfação como ele finalmente parecia pertencer a algo maior do que sua própria solidão. Foi durante aquela festa que o conselho fez um anúncio. Haviam revisado a situação de Hector, considerado tudo o que ele fizera, e chegaram a uma nova decisão. Ele não precisaria mais abrir mão de metade de sua herança. Os termos seriam ajustados. Ele manteria o suficiente para reconstruir uma operação modesta, sob a condição de que continuasse trabalhando cooperativamente com o vilarejo. Hector aceitou com gratidão silenciosa, mas então acrescentou algo que surpreendeu a todos. Anunciou que transformaria sua casa principal em centro comunitário.
Um lugar onde reuniões pudessem acontecer, onde crianças pudessem aprender, onde conhecimento pudesse ser compartilhado. Ele viveria nas antigas dependências de empregados, que eram mais do que suficientes para suas necessidades simples. Houve aprovação generalizada, e Ana sentiu orgulho por aquele homem que aprendera a transformar perda em propósito. Mas ainda havia algo não resolvido entre eles. Ana sentia e sabia que Hector também sentia. Era uma tensão não desconfortável, mas definitivamente presente. Uma pergunta não formulada que pairava sempre que estavam juntos. Foi Mateus, com a intuição misteriosa das crianças, quem forçou a questão. Uma noite, quando Ana o colocava para dormir, o menino perguntou se Hector ia embora quando o contrato terminasse. O contrato já acabou, Ana respondeu suavemente. Já trabalhei mais do que o acordado. Então, por que ainda estamos aqui? Ana não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não sabia como expressá-la. Você quer que a gente vá embora? Ela perguntou. Mateus balançou a cabeça vigorosamente. Não, gosto daqui. Gosto do Hector. Ele é... O menino hesitou procurando palavras. Ele é como o papai era, mas diferente, mas também bom. Ana abraçou o filho, sentindo o coração apertado. João sempre seria o pai de Mateus. Sempre teria aquele lugar especial. Mas Hector havia se tornado algo também. Algo importante e insubstituível. Na manhã seguinte, Ana procurou Hector. Encontrou-o no estábulo cuidando dos cavalos. Trabalhou ao lado dele em silêncio por algum tempo até juntar coragem. Meu contrato acabou há semanas, ela disse. Eu sei. E ainda estou aqui. Percebi. Precisamos conversar sobre isso. Hector parou o que estava fazendo. Virou-se para ela e, pela primeira vez, Ana viu vulnerabilidade total em seus olhos. Eu quero que você fique, ele disse sem rodeios. Não como empregada, não por obrigação ou dívida, mas porque não consigo mais imaginar este lugar sem você, sem Mateus. Vocês trouxeram algo de volta que eu pensei ter perdido para sempre. Propósito, conexão, vida. Ana sentiu lágrimas formarem, mas não as conteve. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de esquecer João, medo de estar traindo sua memória, medo de que o que sinto por você seja errado de alguma forma. Hector deu um passo à frente e pegou as mãos dela. João foi seu marido. Foi pai de Mateus, nada pode mudar isso e nada deveria. Mas ele se foi, Ana, e você está aqui, viva, com direito a seguir em frente, a ser feliz novamente. Não é traição, é sobrevivência. É escolher viver em vez de apenas existir. Ana olhou para aquelas mãos segurando as suas. Mãos calejadas pelo trabalho, marcadas por cicatrizes recentes. Mãos que haviam segurado o dela através de tempestades literais e metafóricas. Eu quero ficar, ela disse. Quero construir algo aqui, algo novo, mas que honre o passado. Quero que Mateus cresça conhecendo tanto a memória de seu pai quanto a presença de... Ela hesitou. De um homem que os ama, Hector completou. Porque eu amo. Vocês dois. Sei que é cedo. Sei que ainda há muita coisa a ser resolvida, mas preciso que saiba disso. Ana não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um passo à frente e o abraçou. Sentiram-se ancorados um no outro, dois náufragos que finalmente encontraram terra firme. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo. A casa de Hector, agora centro comunitário, tornou-se coração do vilarejo. Aulas eram ministradas para crianças, reuniões organizavam plantios coletivos, festas celebravam colheitas. Ana assumiu o papel de liderança natural, coordenando atividades, mediando conflitos, conectando pessoas. Hector trabalhava ao lado dos outros, não mais acima deles, e encontrava satisfação nisso que nunca sentira, quando era simplesmente o fazendeiro rico. Mateus crescia robusto e feliz, dividindo tempo entre ajudar nos campos e estudar com um professor itinerante que Ana contratara. O menino chamava Hector apenas pelo nome, nunca de pai, e Hector respeitava isso, mas o vínculo entre eles era inegável, e todos viam.
Um dia, quase um ano após Ana chegar pela primeira vez àquele portão segurando um anel e um desespero, ela e Héctor caminhavam pelos campos ao entardecer. O sol pintava tudo de dourado e havia paz no ar. Tem algo que quero te dar, Ana disse, parando. Tirou do bolso a caixa de madeira onde agora guardava o anel. Héctor olhou para ela com confusão. Esse anel foi de João. Representa tudo que tivemos, todo o amor que compartilhamos. Nada pode mudar isso. Ana abriu a caixa, revelou o metal dourado. Mas também representa agora outra coisa. Representa a jornada que me trouxe até você, as escolhas que fiz, a força que encontrei. E quero que você o tenha. Ana, não posso. Pode. Não para substituir o que foi, mas para honrar o que é. Guarde-o. E quando olhar para ele, lembre-se de que amor não é finito, não se esgota. Pode crescer, transformar, incluir novos capítulos, sem apagar os anteriores. Héctor pegou o anel com reverência. Olhou para ele, depois para Ana. Vou guardá-lo junto com o de Clara, ele disse, num lugar onde ambos possam descansar, honrados, mas não prisioneiros do presente, porque eles fazem parte de quem somos, mas não definem quem seremos. Ana assentiu e juntos voltaram para casa. Não a casa grande que agora pertencia a todos, mas a pequena moradia que os três compartilhavam. Lá construído não de paredes e telhados, mas de escolhas, sacrifícios e esperança teimosa. Naquela noite, enquanto Mateus dormia e eles sentavam na varanda observando estrelas, Héctor perguntou: "Você se arrepende de ter vindo até aqui naquele dia?" Ana pensou na pergunta. Pensou no desespero que a trouxera, no medo que sentira, nas incertezas que enfrentara. Pensou também na vida que construíram, na comunidade que florescera, no amor que encontrara quando já não procurava. "Não", ela respondeu, "nenhum segundo." E era verdade. O caminho fora difícil, marcado por perdas e desafios, mas os trouxera até ali. E ali, finalmente, era onde pertenciam.